Orelhano se destaca em jogo treino e vem mostrando uma melhoria física nos últimos dias. Vamos falar também sobre para onde irá o Nenê. Muita gente perguntou, a gente vai discutir sobre isso. Vamos falar também sobre a situação de Aguinaldo, vai para a seleção, não vai para a seleção, o jogador fez 2 gols no último amistoso. Falar também sobre Praxedes, que não deve vir ao Gigante da Colina, e sobre Coutinho, Alan, Papo Gomes e Isco, nomes que o Vasco procurou segundo o diretor executivo do Vasco, Paulo Brax, mas que não houve um avanço. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Sobe a vinheta. Salve, salve vascaínos e vascaínas, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado a você que está sempre junto com o nosso Comenta Léo aqui, ajudando como membro do canal. Seja muito bem-vindo, você que está chegando pela primeira vez, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. Eu sou o Léo, estou todos os dias aqui apresentando o gigante, tudo que envolve, né, o Gigante da Colina, aqui no nosso Comenta Léo Vascaíno. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora. Ontem teve a saída do Nenê, né? Muita gente perguntando para onde irá o Nenê. Nenê, uma coisa já sabe, no Vasco não ficaria. Volta ao Vasco em 2024 para uma função de gestão, mas nesse momento o Nenê optou por continuar jogando bola. Times como Juventude, CRB o procuraram. O Juventude, que inclusive contratou o Rodriguinho também para a posição, é o time que mais chegou próximo aí, até com proposta para o Nenê. Até o momento ele não definiu, mas tem até dia 20 para definir o seu futuro e aonde irá jogar. A Série B aparece aí como uma das grandes situações para que o Nenê possa voltar ao futebol. Vamos ver aonde o Nenê poderá fazer o seu fim de carreira, né? Sua reta final, a The Last Dance do Nenê nos gramados do futebol brasileiro, até mundial, né? Vai que ele queira ir jogar no Arábia ou muito mais. Hoje o Alex Teixeira, inclusive, postou nas suas redes sociais aí uma mensagem de despedida do Nenê, do Gigante da Colina. Falando sobre especulações, ontem a gente assistiu o Brax falando, né? O Brax, inclusive, tirou um furo de reportagem nosso, né? Mas não tem nada não, foi bom que ele esclareceu muitas coisas aí daquilo que a gente poderia saber. E uma coisa que ele falou ontem foi sobre o Praxedes, né? Inclusive a gente já estava aí apurando essa situação. Praxedes não foi aprovado, não deve vir para o Gigante da Colina. O jogador aí não teve o aval aí nem da comissão técnica, então o jogador foi só oferecido, mas o Vasco não chegou a fazer uma negociação. Paulo Brax ontem roubou nosso furo de reportagem, mas enfim, tem nada não, essa informação aí do Praxedes, até para confirmar, porque a gente tinha trago a informação que ele tinha sido oferecido, e confirma aí que não houve na negociação, porque não teve, não foi aprovado, então por isso o jogador não vem para o Vasco. Paulo Brax também falou sobre algumas negociações que o Vasco teve, né? Até para tirar. Eu gostei da entrevista de ontem, gente, porque é bom para você falar com o torcedor. Não fica só por mim, Léo, não fica pela galera que tá fazendo todo tipo de jornalismo aqui. Vem a palavra do diretor. O diretor tinha que falar. Isso era o que a gente falava em lives aqui. Tem que ser mais explícito. Ontem ele falou tudo. Inclusive, falou sobre o Vasco ter procurado Papo Gomes e Isco. Foram 2 nomes que a gente trouxe aqui, inclusive o Isco, a gente foi um dos primeiros canais do Vasco a falar que o Vasco tinha procurado o Isco, muita gente tirou onda. O próprio Paulo Brax falou, Vasco procurou o Isco, mas não foi possível. O Vasco também procurou o Papo Gomes, lembro como hoje, um dia aí que a gente estava saindo, já até inclusive das férias aqui, e eu trouxe essa informação, olha, o Vasco procurou o Papo Gomes, realmente o Vasco procurou o Papo Gomes, mas não houve um avanço. O próprio Paulo Brax falou sobre a situação de Felipe Coutinho, que procurou o jogador, mas que o jogador acabou tendo o interesse de continuar no futebol europeu e deve continuar. O Felipe Coutinho, inclusive, recebeu uma proposta astronômica da Arábia Saudita nos últimos dias, mas vai olhar o futebol europeu para ver se continua lá. Alan, o Vasco procurou também, mas não houve um avanço, porque Alan não tem interesse nesse momento de voltar ao Rio de Janeiro. Falou sobre Paulinho, como a gente já tinha dito aqui em outro momento, e muita gente falou assim, não, é mentira, tá puxando o saco do Brax. E eu tinha fala aqui, olha, o Alan não vem, o Paulinho não veio para o Vasco por causa de questão financeira, pediu um salário muito alto. E muita gente achou que a gente estava brincando. Paulo Brax falou ontem sobre isso. Então foi bom o Paulo Brax esclarecer muitas situações que o torcedor vascaíno
teve essa clareza de falar com o diretor, do diretor trazer as informações corretas. Então gostei. Achei que o Vasco procurou alguns nomes, não conseguiu. Acho que seria um aditivo se conseguisse qualquer um desses 4 aí, tanto o Alan, quanto o Felipe Coutinho, quanto o Papu, quanto o Isco. Se viessem para o Vasco, daria um aditivo nesse time do Vasco. Ficou claro também que o Vasco não vai dar a camisa 10 a qualquer um. Será um cara de peso. Paulo Brax falou isso. Dinamite vestiu essa camisa, Edmundo, Bismarck, todos os outros aí que vestiram a camisa 10 do Vasco, próprio Nenê. Mas enfim, esse foi uma das falas aí do Paulo Brax e a gente ficou fiquei muito feliz com o que pude ouvir aí, porque acho que foi muito claro com o torcedor e foi muito esclarecedor as palavras do Paulo Brax. Seguindo falando de futebol, o Vasco ainda não definiu se Aguinaldo vai ser liberado ou não para o Sub-20. O Vasco, inclusive, treina até essa sexta-feira, quando viaja para Minas. Mas ainda não está decidido. O Ramon convocou ele, mas ainda não tem uma posição oficial do Vasco. Aguinaldo, inclusive, fez 2 gols contra a equipe do Artisul. Mas o grande destaque desse jogo, seja aí não só do Vasco, né? Procurei informações de pessoas que estavam aí envolvidas no jogo pelo Artisul, e muitos falaram, pô, o Orelhano foi o grande destaque do jogo. E realmente, o Orelhano foi um cara que movimentou bastante. Quem viu alguns momentos do jogo na Vasco TV, viu que o Orelhano no primeiro gol ali sai conduzindo, carregando todo mundo ali. Depois faz um gol de escanteio, né? Um gol olímpico. Óbvio que o goleiro ali deu ajuda, mas fez um gol olímpico. Foi o grande destaque. E o que se fala muito internamente é a evolução do Orelhano. Eu falo aqui todos os dias, aí tem muita gente que fala, ah, não, isso e aquilo. Cara, a gente traz essa informação para vocês. Não é para iludir, não é para enganar. A gente busca essa informação do dia a dia para trazer você mais próximo. E quando a gente fala do Orelhano, que cada vez mais pessoas falam, pô, o Orelhano evoluiu, cara. O Orelhano fisicamente está melhor. O Orelhano está mais à vontade. A gente vê isso e quando pessoas que jogam contra o Vasco enxergam isso, mostra que é um jogador que está em evolução. Óbvio que pelo valor que foi o Orelhano, a gente vai cobrar. A gente vai querer que ele dê resultado em campo. Óbvio que o torcedor vascaíno está ávido por isso, mas tem mostrado uma certa evolução no gigante da colina, o Orelhano, e tem tudo para ser um dos nomes do Vasco. O próprio Paulo Brax cita o John Arias, né, que foi um jogador que no primeiro ano no Fluminense não foi muito bem, teve problemas para se adaptar. E do ano passado até esse ano, o cara tá jogando muita bola. E o Brax utilizou ele aí como um dos grandes exemplos de jogadores que chegaram ao Vasco, ou ao futebol brasileiro, não conseguiram se adaptar e depois deram um boom. E aí, meu amigo, foi longe. Essa foi a situação do Orelhano. Como ele falou, né, do Conca, né, o Jean Faísca, inclusive, falou do Conca aqui no Vasco. Mas é isso. A expectativa do torcedor é que seja a melhor possível desse ano. A gente espera que o Vasco faça um bom campeonato brasileiro. Começa nesse sábado. E até lá a gente vai trilhar um caminho aí falando muito do Vasco na preparação para o Brasileiro 2023. Tamo junto, até a próxima e valeu!